Voltando então ao estudo relativo aos entes municipais, vamos estudar agora o terceiro atributo aí que é conferido aos municípios no tocante ao autogoverno. Como já sabemos, o autogoverno ele diz respeito ao poder, a quem exercerá no âmbito municipal essa figura de poder. E sabemos, né, que três são as figuras políticas em exercício dentro de um âmbito municipal. Nós temos os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores, que exercem um cargo eletivo, isso é, mediante eleição popular. Percebam, essa eleição ela ocorre de forma direta e secreta, onde novamente nós, cidadãos, exercemos a soberania popular. Esses três cargos políticos, eles são eleitos para cumprir um mandato. E esse mandato ele tem duração de 4 anos, sendo certo que os prefeitos apenas podem se reeleger por uma única vez. Tal limitação não ocorre com os membros do Poder Legislativo Municipal, que podem concorrer livremente a mais de uma reeleição. O artigo 29 e seus incisos delineiam a forma como ocorre o processo eleitoral de escolha popular de cada um desses representantes. Como sabemos, tanto o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, eles são eleitos, no primeiro domingo, de outubro do ano anterior ao término do mandato e seguem as mesmas regras de uma eleição presidencial, ou seja, temos uma eleição única que envolve todos os municípios da República Federativa do Brasil, em que todos eles vão às urnas escolher os seus representantes legais. E aqui chamo a atenção especificamente para o inciso 2º, para uma regra muito específica. Há apenas a possibilidade de ocorrer um segundo turno, eventualmente, em municípios com mais de 200 mil eleitores. Por favor, grifem no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores e não habitantes. Isso tem uma diferença muito importante e isso é pegadinha de prova. Tendo mais de 200 mil eleitores, caso o candidato ele não alcance a maioria absoluta dos votos, ocorrerá então o segundo turno entre os dois candidatos mais votados pela população, sendo que vamos considerar como eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos, excluídos os votos nulos e em branco. Percebam que aqui é muito semelhante ao que ocorre com as eleições presidenciais e com as eleições para os cargos também dos Estados-membros. Por fim, é importante destacar que a posse do prefeito e do vice-prefeito e também dos vereadores, ela ocorre no primeiro dia do ano subsequente da eleição, ou seja, 1º de janeiro. Pode passar, por favor. Com relação específica ao Poder Executivo Municipal, vamos trazer algumas diretrizes para auxiliar o estudo de vocês. Primeiramente, é importante dizer que todas as questões envolvendo a substituição e sucessão, porventura, do chefe do Executivo está delineado na lei orgânica, que é a lei que regulamenta toda a estrutura funcional no âmbito municipal. Nesse ponto, sendo o caso, por exemplo, do chefe do Executivo, porventura, precisar se afastar do cargo ou ser substituído, cada lei orgânica de cada município terá autonomia para estabelecer esses critérios. Porém, no caso de dupla vacância, como ocorre quando há a perda do cargo pelo prefeito ou vice-prefeito por algum impedimento legal, ou quando há, por exemplo, morte de ambos os cargos políticos, nesse caso deve ser obedecido o princípio da simetria e, nesse ponto específico, deve-se obedecer à disposição que a Constituição Federal estabelece
no caso de vacância de cargos para o cargo de presidente da República e vice-presidente. Então, se porventura essa vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, deverá ocorrer uma nova eleição em 90 dias, contados sempre da abertura dessa vaga, ou seja, do impedimento legal, por exemplo, que fez ambos os cargos serem afastados, perderem o cargo, ou, por exemplo, da morte, que também é um exemplo de vacância. É importante registrar que, em casos de crimes comuns e inclusive crimes dolosos contra a vida, os prefeitos eles gozam de uma prerrogativa de foro, ou seja, nesse caso, dependendo obviamente do bem jurídico tutelado, ele pode responder o crime perante o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, se ele praticar algum crime contra a União, algum bem da União, e crime também eleitoral perante aí o Tribunal Regional Eleitoral. Então, nessas hipóteses, ele não é julgado como uma pessoa comum. Enquanto ele for prefeito, ele vai gozar dessa prerrogativa de foro. É importante delinear também que o chefe do Poder Executivo, ele também pode estar sujeito a algumas responsabilizações que a gente denomina de crime de responsabilidade. As hipóteses de crime de responsabilidade, elas estão previstas no Decreto-Lei 201 de 1967. E percebam, os crimes de responsabilidade, eles são eminentemente políticos e dessa forma eles não são julgados pelo judiciário, mas sim pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, são as câmaras municipais que vão deflagrar todo o procedimento relativo à apuração de crimes de responsabilidade e, porventura, sancionar esse chefe do Executivo. Ainda com relação ao chefe do Poder Executivo, aí na figura do prefeito, vice-prefeito e também dos secretários municipais, é preciso relembrar que tem disposições específicas no tocante à sua remuneração. Da mesma forma como os outros agentes políticos, sua remuneração ela deve ser fixada em uma parcela única. E aqui chamo a atenção para vocês que a lei que estabelece a fixação desse subsídio, ela é de iniciativa da Câmara Municipal, ou seja, mais uma vez, o Legislativo que tem aí a iniciativa de propor a lei que disporá sobre a remuneração dos agentes políticos no nível municipal. É importante consignar, especificamente no âmbito dos municípios, a prevalência do princípio da anterioridade, que a gente denomina de regra da legislatura. Isso significa o quê? Que toda vez que eu fixo um subsídio, ele não vale para aquele mandato eletivo. Ele vai valer apenas para a próxima legislatura, ou seja, para o próximo mandato, para os próximos 4 anos, justamente para assegurar que dentro do período que você exerce o seu mandato, você não tenha esse tipo de influência sob o aspecto remuneratório.